Será que é verdade que os Minions são de outro planeta e chegaram do espaço há 3 bilhões de anos atrás? Ou esses que conhecemos não são os originais, mas sim clones feitos pelo Gru e pelo Dr. Nefario? And thanks to the efforts of my good friend, Dr. Nefario. Thank you! Existem alguns mistérios e muitas teorias que envolvem a origem dos pequenos seres amarelos de meu malvado favorito. E mesmo com a história de origem do primeiro filme dos Minions, muitos se perguntam por que eles são tão diferentes de qualquer outro ser vivo do planeta. Por isso nós investigamos a fundo e descobrimos muitos detalhes e segredos incríveis que vão te surpreender agora. Então já sabe, pega a pipoca e relaxa. Tá começando mais um Team Videos. Antes de algum dia a Illumination pensar em fazer um filme só com os lacaios do Gru, a ideia de criar capangas para o protagonista já existia, e alguns designs ao melhor estilo gangue de mal encarados foram criados, para depois evoluir para seres menos humanos, mas ainda assim bem estranhos. Só que essas ideias não estavam agradando os diretores da empresa, que queriam que eles fossem ao mesmo tempo engraçados e não se importassem de servir alguém maligno. Foi nesse momento que um dos animadores se inspirou em um pacote de milho de pipoca e começou a criar seres amarelos e engraçados que fazem sons esquisitos que a gente conhece. Essa foi a ideia inicial para criar os Minions e deu tão certo que eles ganharam não só um filme, mas sim 2, e com potencial para mais no futuro. Tudo bem, essa é a história da animação dos lacaios do Gru. Mas e a sua origem dentro do mundo em meu malvado favorito? Na verdade, eles têm duas origens totalmente diferentes, que a gente vai explicar agora. Vocês devem ter notado que no quarto das meninas no primeiro filme, a gente pode ver na estante alguns robôs que se parecem muito com os próprios Minions. E mais à frente no próprio quarto também é visto um quadro de projeto onde podemos ver o design detalhado deles com informações, e também o nome final bem grande e vermelho. O que deixa claro que inicialmente a ideia da Illumination era que a origem deles fosse o próprio laboratório do Gru. Na verdade, o criador seria ninguém menos que o Dr. Nefario, que teria os criado a partir de experimentos feitos envolvendo milho de pipoca, bananas e um pouco de DNA humano. Mais ou menos como foi criado o Kyle, que é uma experiência a partir de DNA de cachorro e DNA de piranhas. Mas o público gostou tanto dos pequenos Minions que imediatamente depois do sucesso do filme, essa possibilidade foi totalmente descartada. E uma nova história de origem foi criada, que é aquela que a gente vê bem no início. Mas ela tem alguns detalhes e furos que abrem espaços para teorias sinistras, como vamos te contar agora. Mas antes de falarmos da segunda origem dos Minions, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos incríveis. Como comentamos no início de Minions, a gente vê que a origem deles foi alterada, e eles se tornaram criaturas unicelulares amarelas, que tinham um instinto natural de seguir sempre o chefe mais cruel que aparecesse. E com o passar do tempo, os seres que eles seguiram foram evoluindo até saírem da água, e por isso eles também se desenvolveram. Minions. Minions have been on this planet far longer than we have. E a partir desse momento, eles começaram sempre a seguir o mais cruel ser que eles pudessem encontrar, demonstrando que eles têm uma aptidão natural para a maldade, que aparentemente não possui nenhum motivo, pelo menos que tenha sido revelado até o momento. E 2 pontos chamam bastante a atenção. O primeiro deles é que tudo isso começou a acontecer há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Se formos considerar o momento em que os primeiros seres vivos saíram da água,
Isso data de mais de 400 milhões de anos, o que significaria que os Minions apareceram na Terra muito antes dos humanos, como a gente pode ver no próprio filme. O segundo ponto é, mesmo depois de tantos milhões de anos, a fisiologia deles permanece praticamente intacta. Eles ainda são seres pequenos, com 1 ou 2 olhos e 3 dedos em cada uma das suas mãos. Em outras palavras, desde que eles saíram da água, a sua evolução parou completamente. O que levanta a questão: eles são terráqueos? Além de serem fisicamente diferentes de qualquer outra criatura na Terra, eles mesmo com suas carinhas dóceis possuem características superpoderosas que os tornam praticamente indestrutíveis. Além de aparentemente serem imortais, já que habitam a Terra há milhões de anos, e também são até mesmo capazes de ficar no espaço sem precisar de oxigênio, totalmente diferente de nós, seres humanos. Além disso, quando a Scarlet dá a tarefa ao Herb de torturar os Minions, ele até que tenta, mas o corpo dos serizinhos amarelos é completamente diferente de qualquer ser humano, podendo esticar e depois voltar ao normal, que é uma coisa que aparentemente nem eles mesmos sabiam que podiam fazer, indicando que para todos os efeitos, realmente eles são os seres supremos que habitam o nosso planeta, mas mesmo assim são servos fiéis da pessoa mais maligna que eles encontrarem. O que levanta a suspeita que desde o início da sua existência no planeta, eles podem ter vindo de algum outro lugar trazidos por seres extraterrestres. E essa teoria de que na verdade eles são aliens é bem antiga. Em algum momento, seres iguais aos Minions que a gente conhece, só que bem mais inteligentes, teriam vindo à Terra e de alguma forma algumas células deles acabaram caindo no nosso oceano, dando origem aos seres unicelulares que a gente vê no início do filme. Eles então teriam abandonado o planeta, já que não existia nenhuma vida inteligente, ou seja, nenhum líder a quem seguir. E é exatamente essa aptidão e vocação para servir o mal que as células desenvolveram. E depois continuaram tendo, mesmo depois de evoluírem a ponto de serem seres terrestres. Ainda vamos falar coisas bem interessantes dessa teoria, mas se você acha que ela pode fazer algum sentido, coloca nos comentários #alien. Olha, eu acho que eles são de outro planeta, hein? Voltando a falar da teoria, eles também teriam herdado dos seus antepassados alienígenas as características que a gente já mencionou, como não precisar de oxigênio, vida longa e poder alongar partes do corpo, assim como a sua tendência natural de servirem sempre o mais forte e maligno dos chefes. O interessante é que para todos os seres a quem os Minions serviram, nenhum deles teve interesse em fazer mal. O Tiranossauro, por exemplo, não tentou comer nenhum deles, o que indica que eles podem possuir algum tipo de proteção natural biológica que os torna imunes a qualquer intenção maldosa. Outro ponto ligado à possibilidade da genética alienígena dos Minions é a capacidade deles poderem ser transformados em outras criaturas facilmente, como acontece no segundo filme de meu malvado favorito, quando o Dr. Nefário juntamente com o El Macho usam eles como cobaias e os transformam naquelas criaturas ainda mais invulneráveis e perigosas. Isso mostra que existe uma chance de realmente eles terem sido criados para serem máquinas de destruição, ou ainda membros de alguma espécie de exército de invasão alienígena, o que pode muito bem ser revelado em alguns dos próximos filmes. Você não acha? Eu ia adorar ver isso acontecer. Assim, teríamos muitos mais Minions engraçadinhos por aí. Outra coisa que a gente tem que comentar sobre esses seres amarelinhos é que eles nunca se reproduzem.
E existe uma teoria bem interessante a respeito disso. O fato dos Minions serem unicelulares nos primórdios dos tempos pode indicar que a forma de reprodução deles era a divisão celular. Mas depois que eles saíram para a água, eles se estagnaram em sua quantidade. De acordo com Pierre Coffin, o número exato de Minions atualmente é 899. E como ele disse atualmente, existe a possibilidade de que esse número fosse maior antes, mas com o passar do tempo foi diminuindo. Como vemos nas cenas em que eles seguem seus chefes do mal, a gente pode ver que seu número é praticamente o mesmo. Afinal de contas, eles são quase invulneráveis. Então surgiu uma teoria que afirma que eles podem ter tido em algum momento uma Minion fêmea, que seria a Minion 900. Mais ou menos como os Smurfs que têm só uma fêmea em sua espécie. A teoria ainda afirma que existe uma grande chance de o próximo filme solo dos Minions ser uma história de busca, onde eles montariam uma equipe de procura para localizar a única Minion fêmea para tentar trazê-la de volta para o grupo. Mas isso não vai ser uma tarefa fácil. Isso porque, ao contrário dos machos da espécie, ela não teria parado de evoluir e possuiria um intelecto bem superior ao deles. Por isso, ela teria se separado há milhares de anos atrás. A prova de que tem realmente uma Minion fêmea é a lembrança que existe na cabeça dos outros Minions, o que fica claro quando vemos o Sturt na Inglaterra dando em cima de um hidrante amarelo, como se fosse uma fêmea da espécie. Talvez ela só tenha se cansado de ser cortejada por todos os outros 899 Minions e tenha ido embora só para poder viver em paz. E sinceramente não dá para culpar ela, né? Essa é a real origem totalmente explicada dos Minions. Desde a sua concepção como personagens mundialmente famosos, até as duas histórias de origem que a Illumination tinha criado para explicar como eles surgiram no mundo. Mas sendo bem sincero, eu acho que eles devem ter as suas reais origens vindas de algum local longínquo do espaço. E gente, eu ia amar ver um filme contando um pouco mais sobre isso. E você? Deixamos 2 conteúdos muito legais que a gente acha que você vai curtir. Valeu e até a próxima!